español, pero yo pienso que mi español no es muy bueno, entonces yo voy a hablar en portugués. Peço desculpas por esto. Bueno, esta apresentação é de dois colegas meus, o Lucas e o professor Sandro. O meu nome é Rodrigo, eu sou professor na Universidade Unicinos, que fica no sul do Brasil, uma universidade jesuíta, que na minha concepção vem crescendo bastante com programas de mestrado, doutorado, enfim. Seria muito bacana um dia tê-los na nossa universidade. A apresentação ela vai seguir a seguinte agenda. Temos uma introdução, depois os trabalhos relacionados e as principais partes da apresentação elas se concentram no estudo de caso e na análise dos resultados e, por fim, apresentaremos uma conclusão com os principais resultados e o que eu gostaria então que vocês levassem adiante. Bom, então a questão de qualidade de software ela está cada vez mais importante dentro da parte de engenharia de software. Por quê? Imagine a questão de custo de pessoas, custo operacional, o estresse, enfim, uma série de coisas que tem quando um software volta. Olha, eu devendo um software, e tu começa a usar esse software, só que o software tem problemas. Então, daí tu reporta os incidentes para mim, eu vou ter que então abrir um chamado, pegar toda uma equipe para trabalhar nesse chamado, isso aí vai me gerar uma série de custos. Qual que é a grande sacada? É tu passar, de repente, dar um pouquinho mais do tempo na qualidade do software, olhando, reolhando, testando. Então, montar uma equipe de testes muito interessante para que, olha, nesse momento nós estamos largando o software para o mercado e agora aqui eu consigo atestar que ele tem uma determinada qualidade. Para isso, para testar a qualidade, existem diversas ferramentas que nos possibilitam, enfim, mensurar a qualidade de um determinado software. Entre elas, algumas 5 aqui, por exemplo, tem o diagrama de Pareto, que é uma das mais importantes, a questão da certificação. Tem uma metodologia, que o nome dela é os 5 porquês. Tem a matriz GUT e também a questão, enfim, de troca de ideias de um grupo de discussão utilizando o brainstorm. Bom, nesse contexto, nós estamos utilizando um método chamado PDCA. E esse PDCA será analisado, então, para uma empresa, no qual a gente vai analisar toda essa parte de qualidade do software deles e propor melhorias. O que é o PDCA? O P é plano, o D é fazer, vem do inglês do, depois o C é checar, de check, e o A vem de act, ou agir. Então, as 4 etapas, aqui assim, o planejamento, a própria execução da parte do do, a verificação do check, e depois tem a atuação corretiva na parte da ação. Então, monta-se um plano, desse plano então tem de fato uma ação, que assim a gente bota a mão na massa, e depois que a gente colocou a mão na massa, isso aqui assim gera um monte de verificações. Olha, então depois que a gente então colocou a mão na massa, o que isso nos retornou? E com base nesse retorno aqui assim, nesse feedback que a gente tem, nós temos daí ações corretivas para fazer então, para terminar daí o ciclo de qualidade do software. Bom, como eu tinha comentado com vocês, nós, dentro da Unicinos, nós temos o maior parque tecnológico da América Latina. Fica na cidade de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. E nesse parque tecnológico tem diversas empresas de porte internacional e nós pegamos uma empresa dessas para fazer então o nosso estudo de caso. Então é uma empresa forte na área de desenvolvimento de software de TI, composta por, no caso, 8 integrantes assim, na parte da sua diretoria, atende clientes dos países Itália e Portugal e tem dificuldade em lidar com alta carga de trabalho, mais de 70% do tempo é gasto em manutenção. Então, imagine que tu pegue o tempo de tua empresa e coloque o tempo total da minha empresa em quem abre às 8 horas da manhã e fecha às 6 horas da tarde, isso é o 100% do dia da tua empresa. Desse 100%, 70% desse tempo a empresa está em manutenção. O que é manutenção? Manutenção não é criação, manutenção não é dinheiro. Manutenção é tu rever problemas. Olha, fiz um software, tem problemas e eu vou ter que corrigi-los. Isso é manutenção. O pulo do gato, então, é nós
tentarmos reduzir esse tempo de manutenção o mais que o quanto a gente consegue reduzir. Uma grande parte desse tempo é gasto com resolução de incidentes e, como eu tinha comentado, então, é um dever, enfim, dessa parte do auxílio que a gente está colocando, então, a gente tentar reduzir esse tempo nessa parte de incidentes. Então, somente para deixar mais claro aqui a motivação, né, que eu já fui delineando na nossa conversa. Então, a ideia é auxiliar a equipe de desenvolvimento da empresa que eu tinha colocado, que assim eu preferi não colocar o nome da empresa, a identificar melhorias para reduzir o esforço de manutenção. Então, isso que assim é o nosso objetivo final, é o que nos move, o que moveu toda a pesquisa. Bom, então, um pouco bastante alinhado com a parte da motivação, tem a parte dos objetivos e, se eu for colocar aqui assim a parte dos objetivos específicos, então tem estudar ferramentas e técnicas de qualidade e melhoria contínua. Depois desse estudo, certo, aqui também está incluído o desenvolvimento de um sistema para ajudar a empresa a reduzir o tempo de manutenção, utilização do sistema na prática, ou seja, a gente vai desenvolver o sistema, ok, ele está desenvolvido no âmbito do nosso programa de pós-graduação e prontinho lá. Agora a grande ideia então é de aplicar no âmbito da empresa e depois colher os resultados e verificar de fato se o tempo de manutenção diminuiu. Então, aqui assim, perante um rol de trabalhos relacionados que a gente coloca no artigo que foi submetido para o CLEI, aqui eu saliento dois deles. Então, primeiro, o trabalho de Alves e Santos, que trabalha na parte de qualidade total de prestação de serviços, e a parte então do próprio método do PDCA, certo? Pelos autores Pessoa e Silva. Então, a contribuição científica aqui do nosso trabalho ela não é tão expressiva enquanto método científico, mas ela é bastante pertinente enquanto uma contribuição técnica e fez a empresa então melhorar os seus processos, principalmente de desenvolvimento de software. Bom, então, sobre um pouquinho então como a gente conduziu, como nós conduzimos a nossa pesquisa, foi com o PDCA, e agora eu vou então mostrar para vocês como foram as 4 etapas do plano, do fazer, que é o do, depois tem o check e depois as ações corretivas. Então, eu vou em cada um deles mostrando para vocês o que a gente fez dentro do escopo da empresa, para quê? Sempre para reduzir o tempo de manutenção do software. Então, o objetivo do plano é reduzir o número de incidentes, então, foco das ações nos principais problemas e produtos afetados, mas, se eu pegar ali o segundo item, foco das ações nos principais problemas, quando eu pergunto para um desenvolvedor qual que é o principal problema, ele não consegue te dizer de bate pronto. Então, aqui no plano, a gente tem que responder essa pergunta aqui. Mas quais são, de fato, os principais problemas e produtos, certo, que tu tens na tua empresa? Então, quais são as categorias de produtos, quais são os produtos, nesse produto e nessa categoria, quais são os problemas que estão enfrentando, minúcia por minúcia. Então, isso que assim, a gente senta com a parte do setor de desenvolvimento e trabalha com eles essa parte que assim, em detalhes. Depois, tem a parte do agir, que é a parte do do. Então, nessa parte aqui assim, a gente utilizou aquela técnica que eu coloquei lá no começo da apresentação, certo? Então, que seriam técnicas para a tomada da qualidade do software, e a técnica que nós utilizamos na nossa pesquisa foi a técnica de brainstorm. Então, levantamento das categorias de produtos e problemas. Então, colocamos aqui assim, que a empresa, se a gente for fazer uma estratificação do que ela vem trabalhando, então seriam 51 categorias de produtos e 13 categorias de problemas que a gente conseguiu desenvolver. Ainda sobre a estratificação, então, mais a parte das mensagens que são trocadas entre o diretor da empresa e a parte de desenvolvimento, coloca-se então que tem a parte do produto e a parte do problema, e a parte do problema então a gente atacou ela, certo, com a parte dos porquês. Bom,
lâmina aqui é o seguinte: passamos pelo plano, que é então de fazer a pergunta de quais problemas tem, enfim, tem um levantamento da empresa. Depois a gente então fizemos a parte do do, que é a parte da ajuda, então de fato olhamos, olha, existem esses problemas, existem esses produtos, e daí a gente faz então, aplicamos o método de brainstorm para saber de fato os problemas, e aqui assim, certo, na parte de checagem, é que a gente vai fazer essa análise dos problemas. Vejam que, aqui assim, grande parte dos problemas são a parte de bug, depois tem problemas também na parte de consultoria e também tem problema de mudança legal. Então a gente sabe que cada país tem a sua legislação. Então tem a legislação da parte fiscal, tem a legislação, enfim, tem inúmeras coisas. E existem demandas de software para fazer e devem seguir estritamente essa legislação. Então, por algum probleminha de implementação, ou se mudou, agora mudou a legislação, então volta o software, tem um problema de manutenção e depois tem que retornar o software de novo. Então, aqui assim estão as questões que foram mais abordadas dentro do escopo da empresa. Então, vejam que o bug, certo, é a maior delas, ou seja, software errado. Bom, então, ainda dentro da parte do check, a gente constatou que a nossa abordagem da fase do, ela foi bastante proveitosa, então teve bons resultados, a gente conseguiu de fato ver quais são os problemas e olha, aparecem esses bugs, em quais softwares aparecem os bugs. Porém, algumas questões foram levantadas pela equipe, e essas questões, as 3 questões aqui, elas são chave, certo, para melhorar a qualidade do software dentro da empresa. Quais são os principais problemas do programa? Então, eu tenho um programa desenvolvido na empresa, que vou colocar aqui assim como programa A. Então, quais são os principais problemas? Qual o programa mais afetado pela parte de consultoria? E qual que é o país mais afetado? Lembrem, então, por exemplo, que eles fazem software para a parte de Portugal e para a parte da Itália também, além de software para o próprio Brasil. Bom, então, com essa parte agora, a gente está aqui no na quarta etapa do PDCA, que é a parte das ações corretivas, do ACT. Então, nessa parte das ações corretivas, é aqui que entra o nosso grande, já passa o nosso esforço de brainstorm, mas aqui assim a gente bota a mão na massa no desenvolvimento de uma nova ferramenta. Então, qual que foi a nossa ideia nesse desenvolvimento? A gente usamos dados entre produtos e problemas, fizemos um levantamento de requisitos muito forte, certo? Para então, com essa ferramenta aqui assim, ter ações corretivas para de fato diminuir o tempo de manutenção. Então, aqui detalhes mais técnicos da aplicação que nós desenvolvemos. Eu vou me permitir passar um pouquinho mais rápido, mas tem uma interface HTML, tem PHP, usa XML, entre outras tecnologias. Então, é uma interface HTML. Então, eu consigo colocar aqui assim, fazer o upload, consigo fazer checagem, consigo olhar os gráficos, uma tela simples aqui da aplicação. Depois, ainda dentro da análise dos resultados, incidentes categorizados equivalentes a um ano, então foram, por exemplo, categorizados 998 incidentes, e dentro desse um ano, então, 12 produtos foram colocados então, como os mais afetados. Ou seja, a empresa tem uma série de problemas de software e agora com a nossa ferramenta a gente consegue ser mais específico. Tem esses e esses incidentes e esses softwares aqui são os mais afetados. Então, se eu tenho que melhorar, aonde que eu coloco meu esforço? Coloco nesse rol de softwares aqui. Então, aqui assim, os principais problemas é a parte de bug. Então, esses aqui são alguns tipos de gráficos da nossa ferramenta. O principal caso aqui também, o programa 2, que é a parte de bug. Passando um pouquinho aqui. Então, vejam que também a empresa fabrica o programa 1 e o programa 2, cada qual com os seus testes. Então, a parte de bug sempre ela domina, depois tem a parte da consultoria e também a parte de mudanças legais. Bom, então, aqui assim nós aplicamos uma técnica que foi a do PDCA, e daí que é do plano da ação, que é o do, depois tem o check, depois tem a parte das ações corretivas.
As 3 primeiras, então, ela é muito voltada para sentar junto com a equipe e ver os problemas de fato. E a última, que é a redução de corretivos, então, que acarretou no desenvolvimento de uma ferramenta que, então, foi positiva para a empresa. Então, foi proposto um sistema que consiste na utilização de ferramentas de qualidade em conjunto com uma aplicação. Pontos positivos possibilitou que a equipe em estudo identificasse oportunidades e melhorias com foco na melhor qualidade de software e no melhor retorno do investimento, e ações tomadas com resultados positivos. Então, essa é a principal questão, e imagino então que vários de vocês estarejam em algum dia abrir as suas empresas de software. Sempre pensem com muito cuidado nessa questão da qualidade, porque é muito melhor tu gastar um pouquinho de tempo na tua empresa. Olha, enfim, entre aspas, perder mais 1, 2 meses na minha empresa maturando o software, do que depois largar ele para o mercado com problemas. Então, de pontos negativos, a gente acha pertinente também colocar isso aqui assim, porque uma pesquisa, ela não só tem pontos positivos, mas também tem aqueles negativos. Demandou esforço para o levantamento das categorias e classificação dos incidentes, isso aqui assim demorou mais tempo do que a gente planejou, e pessoas diferentes podem chegar a classificações diferentes. Então, se eu lembre que tem aquelas 3 primeiras etapas do P, do B, do A e do C, nessas 3 primeiras etapas, então, se eu estou fazendo, eu posso chegar numa classificação. Se uma outra pessoa, dado que é subjetivo, né, a pessoa pode chegar numa outra classificação. Então, alguns trabalhos futuros, a curto e médio prazo, dentro do escopo de engenharia de software, criação de filtros de forma dinâmica de acordo com uma planilha, a curto prazo, então integração com softwares que gerencia as chamadas de clientes, mas que assim é que a gente, o Sandro e o Lucas estão trabalhando agora nessa parte da integração, e daí a mais longo prazo, então processamento de linguagem natural. Então, que assim é também a parte de integração de softwares de contingência, certo? Um outro trabalho relacionado, e por fim, então, coloco as referências utilizadas, e agradeço muito, peço desculpas mais uma vez por falar em português, e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Eu fico mais à vontade para responder a primeira, que são 8 pessoas, certo? Entre diretores e a parte de desenvolvimento de software. Apesar de ser uma empresa grande, alguns diretores também têm um skill da parte de desenvolvimento e também estão na parte de desenvolvimento. Então, esses 8 inclui-se toda a parte do setor de pesquisa e desenvolvimento e também os 2 ou 3 diretores que daí compõem essas 8 pessoas. Então, praticamente é o P&D mais 2 e 3 diretores compõem essas 8 pessoas. Sobre as técnicas para a coleta das informações, eu não sei de precisar agora. No que eu falasse, eu poderia ter precipitado aí. Peço desculpas. Bien, tengo una consulta. Actualmente el software ya viene funcionando en una empresa. ¿Cuál es la cantidad de usuarios que atiende y qué otras ventajas tiene frente a otras herramientas de software libre? Porque el software que tiene implementado yo también lo puedo conseguir. No sé, actualmente nosotros utilizamos un software para catalogar las incidencias, que vendría a ser el ITOP, que comúnmente podemos hacer
hacer modificaciones al workflow y adicionalmente yo creo que se podría dar el mismo uso. No, pero Muito obrigado pela pergunta. A empresa poderia utilizar por si só, sem procurar nossa assistência de professores, softwares e técnicas que já são consagradas na parte de qualidade de software, sem procurar o nosso programa de pós-graduação, os professores para auxiliar. Só que, o que aconteceu? A empresa, ela já teve problemas de qualidade de software, tentou por si só aplicar algoritmos e ferramentas, só que não tinha a expertise para aplicar. Então, não é assim, por exemplo, quem não trabalha com engenharia de software, quem não tem a expertise na parte de qualidade, muitas vezes não fica tão trivial aplicar técnicas e algoritmos dentro dessa parte aqui. Foi o que aconteceu com a empresa. Ela por si só tentou utilizar algoritmos de qualidade de software e ferramentas para tal, e eles não tiveram tanta expertise, não tiveram tanto traquejo com esse tipo de ferramenta, e daí pediram o auxílio dos professores do programa de pós-graduação lá da Unicinos e acabaram, enfim, utilizando e dando esse retorno técnico assim, para a empresa, que acabou numa redução do tempo de manutenção. Não sei, eu peço desculpa, foi nesse sentido que eu entendi a tua pergunta. Tenemos aún tiempo, por si hay alguna pregunta más. No. ¿Por qué usaron la herramienta Milestone para determinar la categorización de problemas y categorización de problemas? Si podrían haberlo de repente hecho a partir del análisis de los